Vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa Atlas Político para as eleições de 2022, que apontaram uma vitória de Bolsonaro no primeiro turno e uma derrota de Bolsonaro no segundo turno e vitória de Lula por 6 pontos de diferença. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui essa pesquisa para a gente entender o que está rolando. Essa pesquisa foram 3.700 pessoas ouvidas entre o dia 8 e 10 de março. Então, ela é bem recente e serve de uma baliza aí para vocês verem. A desaprovação de Bolsonaro chegou a 60%, como eu mostrei em outro vídeo que foi gravado. Vamos ver esse aqui para vocês verem a situação. Então, a situação aqui, eu vou colocar maior aqui, subir na tela para que vocês possam ver, primeiro, Mandetta aparece com maior aprovação em verde, 40%, contra 40% de rejeição. Jair Bolsonaro tem 36% de imagem positiva e 60% de imagem negativa. Lula, 36% de imagem positiva e Bolsonaro, 58%. Então, para vocês terem essa ideia, né, nós temos aqui outros candidatos. Então, vamos falar, o Haddad tem 30% de imagem positiva e 57% negativa. Ciro Gomes só tem 26% da imagem positiva contra 54% negativa, né? Ela é menos negativa, mas ela tem menor positividade. Dória tem 25% de imagem positiva e 60% de imagem negativa. Moro, 24% de imagem positiva e 63% de imagem negativa. Depois, se eu peguei aqui, vários apresentaram queda, o Bolsonaro apresentou queda, mas eu peguei aqui a novidade do tabuleiro político, que foi Lula, e que nós vamos ver que a sua desaprovação está caindo lentamente, entre novembro a março caiu 4%, e a sua aprovação está subindo, ela subiu entre novembro até agora 5% de aprovação, e se aproximando do índice maior que ele teve, que foi em novembro de 2019, que ele teve 41%. Se nós formos ver o resultado da pesquisa do primeiro turno, nós temos que Jair Bolsonaro tem 32,7%, Lula 27,4%, Moro 9,7%, Ciro Gomes 7,5%, Mandetta e João Dória com 4,3%, depois Guilherme Boulos com 0,9%, 6% de voto nulo em branco. Se há uma simulação sem a candidatura de Lula, né, e que aparece a candidatura Haddad, e nessa simulação Bolsonaro teria 32 pouco, e o Haddad teria 15% de voto favorável a ele, ainda em segundo lugar, né, 15,7%, Bolsonaro 32,3%. Quer dizer, Haddad ainda iria para o segundo turno, mas o Ciro já teria 11%, então seria uma situação mais apertada. No segundo turno, e essa a última imagem, aqui, nós temos, no segundo turno, a seguinte situação: Mandetta, que dificilmente, pela pesquisa, ele tem baixa percentual no primeiro turno, talvez ele não consiga chegar no segundo turno, ele ganharia por mais de 9,7% de vantagem sobre Bolsonaro. Ciro Gomes ganharia com uma vantagem de 7%, 7,2%, né? 44,7% a 37,5%. Lula teria 44,9% contra 38,8%, né? Então, ele teria 6% de diferença. Haddad estaria 43 a 39,4% ou 3,6%. Os demais candidatos perdem de Bolsonaro. Dória, uma diferença muito pequena, 39,3 a 39,8, certo?
0,5%, Moro perde de 1%, 33,1% a 34,3%, né? E há a grande quantidade de voto nulo em branco a partir de Dória e vai subindo até Sérgio Moro. Então, basicamente, esse é o cenário que se abre da pesquisa eleitoral. Então, a gente procurou apresentar ela aqui de maneira bem didática, né? E, assim, a maior força eleitoral de Lula nas regiões é o Nordeste, depois é a região Norte, com 30%, o Sudeste ele tem 24%, 22% no Sul, 27% no Centro-Oeste e 37% no Nordeste. Então, esse é um cenário de uma eleição que não é uma eleição ganha, é uma eleição apertada, o bolsonarismo tem a caneta na mão, então quem tem a caneta sempre tem vantagem. Agora, eu acredito que Bolsonaro vai continuar despencando nas pesquisas, especialmente devido a toda a situação da pandemia, a situação econômica que não é boa e que não deve ter melhoras significativas no decorrer dos meses. E a situação da crise política pode se agravar. Então, nós temos que esperar, né, os próximos meses, mas esse é um cenário positivo. E lembrando que quando saiu na segunda-feira a decisão sobre Fachin, né, houve uma comoção enorme, uma esperança enorme, certo? De que nós poderíamos vencer o fascismo, e a pesquisa, de certa forma, confirma isso, mas é preciso muita luta.